Capítulo 7. Astro em desagregação. Na reunião daquela noite, o sumo sacerdote expôs a situação e esclareceu que aqueles acontecimentos marcavam o início de uma fase verdadeiramente caótica para o país, estando anunciadas coisas muito piores. As populações das tribos e das províncias, como lobos vorazes, se entrechocavam e se devoravam, aliando-se e obedecendo cegamente a agentes das forças das trevas. Devemos, pois, aguardar dias terríveis, disse ele, e a nossa permanência neste templo fica dependendo da vontade do Grande Espírito, a quem servimos e obedecemos. Acondicione alimentos e vigie os lençóis subterrâneos, que passam ao fundo da cripta inferior, porque disso também para nós vai depender qualquer decisão vital a tomar amanhã. Via-se na tela a linha sinuosa formada pelos retirantes, que abandonavam a cidade, caminhando penosamente na direção do poente, para o lado do mar, como também no outro ângulo. A multidão revoltada e enlouquecida de terror, aglomerada nas praças e nas ruas da cidade, sem saber o que fazer. Foi quando uma voz roufinha gritou dentro da turba: "E no templo de Matã, será que também lá não há água? Por que não vamos ver?" E logo se destacaram muitos, e foram seguindo apressados na frente, com mortal decisão estampada nas fisionomias convulsas, mas não tão depressa como o olheiro do templo, que por veredas somente dele conhecidas, chegou primeiro e deu o alarme atemorizador. A multidão vem vindo aí para atacar o templo em busca de água. No momento o gongo soou imperioso. As portas exteriores se fecharam e foram escoradas por dentro. E o sumo sacerdote, após dar as providências indispensáveis e já previstas para a defesa interna, reuniu-se no salão central, junto à cripta inferior, para implorar a proteção do céu. Mal compareciam os primeiros convocados, e já Marani caía em transe profundo e permanecia inerte no chão. Zaltã postou-se ao seu lado e tomou-lhe as mãos nas suas para somar suas forças à dela. E logo Marani começou a falar em voz rouca e autoritária: "Nada temais. Eu comando as legiões da defesa. Estaremos a posto, e ninguém penetrará no templo. Mas quero que estejais reunidos, dando-vos as mãos, para formar uma corrente poderosa, na qual refaremos, quando necessário, nossas energias porventura desfalecidas." E pouco depois, houve estrondos nas montanhas, blocos enormes de pedra rolando sobre os caminhos, e gritos e blasfêmias de assaltantes feridos e atemorizados. E ainda dessa vez, os espíritos donos do vale defenderam valorosamente seu lendário patrimônio. O tempo escoou rápido, e chegou logo o dia das calamidades maiores. Vê-se agora o astro em desagregação que se aproxima. Já havia penetrado bem na atmosfera da Terra, e pareciam fogos de artifício, com explosões e relâmpagos de instante a instante, e em poucos dias tomara grande parte do céu. No nascente, iluminando as noites com uma luz enorme, avermelhada e sangrenta. Nos litorais, via-se na tela como as águas do mar, submetidas a fortíssimas atrações, da parte da massa do astro, tão próximo se deslocava de seus leitos abismais, e se projetavam sobre as terras, submergindo-as, enquanto a desagregação contínua fazia chover sobre a terra blocos de matéria sólida, que ao contato com a atmosfera se incendiavam, projetando-se ao solo, abrindo crateras e produzindo abalos e incêndios terríveis. Vê-se em dado momento um grande bloco desprender-se, fender o espaço e projetar-se no mar, submergindo em fortes escachous. Logo depois outro menor, com um imenso clarão, cair sobre a cidade vizinha, esmagando-a e incendiando-a em poucos minutos. Por todos os lados, viam-se falanges numerosas de espíritos desencarnados, envergando túnicas brancas, recolhendo no plano espiritual inumeráveis vítimas da hecatombe. Em torno à cidade flagelada, formou-se um vai-e-vem incessante de assistentes espirituais, que subiam e desciam numa faixa de luz branca, conduzindo almas nos transes aflitivos da morte. Nos seus redutos subterrâneos,
Os sacerdotes iniciavam a fuga, após haverem lutado bravamente para subsistir em meio àquelas calamidades. Na manhã tenebrosa, com a região toda envolta num halo de luz arroxeada, tomaram apressadamente as veredas ínvias, que atravessavam o deserto na parte menos árida, na direção do Oriente, pois esta fora a ordem que haviam recebido dos guias espirituais do templo. Fuja depressa na direção do Oriente até encontrardes o mar. Onde deteriam seus passos, não sabiam. Em todo o continente flagelado, quem poderia saber alguma coisa com segurança? Os quadros se sucediam agora na tela mais rapidamente. Mostravam como somente poucos iniciantes e sacerdotes conseguiram suportar as agruras da marcha e abandonar o país antes que os momentos finais chegassem. Os dias sombrios, em que os cataclismos estavam em plena fúria no céu, na terra, no mar, destruindo tudo, antes que o continente todo afundasse nas águas, deixando as montanhas mais altas aflorando. Alguns barcos que lutavam no oceano encapelado, apinhados de fugitivos, e entre eles, um que uma faixa de luz amarela focalizava mais detidamente, sobre o qual uma figura luminosa pairava como proteção. E por fim o oceano acalmado, sob a luz de um sol brilhante e claro. E uma nave que vai por ele singrando ao longe, bem na fímbria do horizonte azulado. O painel ficou limpo, as imagens se apagaram, e ouvimos por fim a voz comovida de Anat dizendo: "Este é o fim da nossa participação humana, como componentes da quarta raça na Atlântida. Nosso futuro agora está no Oriente." A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve!